Vamos lá, gente, aula 47. Continuando aí, na última aula falamos da guerra de trincheira, né? Da guerra, como a expectativa da guerra rápida não deu certo e a guerra se transformou em uma guerra lenta, arrastada, infrutífera, custosa, desumana. Adjetivos temos as dezenas para essa Primeira Guerra Mundial. Vamos seguir aqui falando, continuar nessa mesma linha, mas para entrar em um outro assunto, que é a Rússia, tá? Eu falei aí nas aulas atrás que a Rússia era o corpo estranho nessa guerra, e agora vai se tornar um corpo mais estranho ainda, tá? Vocês vão entender. Essa guerra lenta, como a gente falou na última aula, entre outros fatores, ela vai causar um encarecimento da guerra muito maior do que se imaginava. Então a guerra, que sempre é cara, que sempre é custosa, vai para um outro nível de investimento. Nível que Inglaterra não queria, mas tinha como pagar. Que a Alemanha não queria também, mas tinha como pagar. Que a França tinha, a Áustria um pouco menos, mas tinha. Que Itália nem tanto, mas que com certeza não tinha, a Rússia. Tá? A Rússia não tinha nem a intenção, não é que ela não tivesse essa riqueza, ela não tinha nem a intenção, nem a disposição de gastar com essa guerra. Como eu disse, a Rússia está numa guerra que obviamente lhe atinge diretamente, mas lutando em um lado que não se imaginava. A Rússia era o que de mais tradicional existia. A Rússia era o que de mais, eu não quero dizer atrasado, usar esse adjetivo, mas é mais ou menos isso. Não dá para fugir muito disso. Quando todo mundo estava se industrializando, a Rússia estava engatinhando. A Rússia era uma consumidora de produtos industrializados, principalmente da Alemanha, também da Inglaterra. A Rússia era um país praticamente rural, um país com proporções continentais. Tá? A Rússia é maior que muitos continentes, só o país Rússia. Então, óbvio, você tem diversos climas, você tem diversos relevos, terrenos diferentes, produções diferentes, grupos étnicos diferentes. Então a Rússia era um continente administrado de uma maneira arcaica, um império, com um czar, com plenos poderes. Então a população russa, que tem até hoje como uma grande característica esse apego às tradições russas, da raiz russa, ela vivia à mercê das vontades de uma pessoa, do czar, que por muitas vezes era maluco, com ações das mais cruéis, desumanas, arcaicas, atrasadas, vivendo numa produção agrícola, um pouco investimento tecnológico, então com um clima difícil. Então a Rússia era um capítulo à parte nessa guerra, nessa Primeira Guerra Mundial. A Rússia era, como eu disse, um corpo estranho ali. Você tem uma guerra ali entre pombas e no meio tem uma galinha. Você não sabe o que ela está fazendo ali. Tá? Ela é ave, mas ela não tem nada a ver com a história. Está uma confusão, você não sabe de que lado que ela está. A Rússia é isso. E aí o que vai acontecer? Vou tentar situar vocês nessa situação. Essa situação, esse atraso russo, esse formato de governo, as tradições, esse conservadorismo russo, vai trazer durante toda a história para a Rússia dificuldades das maiores para a população. A fome, a miséria, é uma constante. E num ambiente desse, ideias, ideologias novas
sempre vão ganhar espaço. Por mais que elas sejam reprimidas com violência, um povo que passa fome é um povo que aceita melhor ideias de inovação. Então, ideologias novas encontram um espaço mais fácil para serem divulgadas no ambiente de fome e de miséria do que num país desenvolvido. Então, ideias como o comunismo de Karl Marx encontraram espaço na Inglaterra? Sim. Encontraram espaço na Alemanha? Sim. Encontraram espaço em todo o mundo. Mas na Rússia foi um impacto maior, dado a situação. Num país desenvolvido como a Inglaterra, grupos explorados abraçaram essa ideia do comunismo? Abraçaram. Mas era sufocado pelo desenvolvimento do país. Na Rússia, não. Na Rússia, a pobreza e essa miséria, tudo, ela não tinha nada que sufocasse o surgimento de novas ideologias. Então, na Rússia, o comunismo encontrou espaço para se expandir, a ideia do comunismo. E aí, o que o governo russo vai fazer? Vai reprimir essa ideologia, esse movimento com violência. Então, vai perseguir os comunistas, vai prender, vai matar e tudo aquela coisa. E alguns líderes do comunismo, no caso na Rússia, em especial, eu estou dando uma ideia bem geral para vocês, porque depois a gente vai falar só disso, tá? Vocês vão entender daqui a pouco. Um desses líderes, que é o Lenin, guarda esse nome, Lenin, tá aí a foto dele. Ele vai sair, ele vai ser expulso da Rússia e vai encontrar asilo político na Alemanha. Então Lenin, que tumultuava na Rússia, fazendo o povo se comprar a ideia do comunismo, é expulso para a Alemanha pelo governo russo. Para quê? Para que a população, que eles tenham paz, não tenham aquele cara atormentando. Não mataram Lenin por quê? Para não criar um mártir. Às vezes você matar um opositor faz com que esse opositor vire uma lenda. Então eles prenderam e mandaram embora. Então tiraram Lenin da Rússia, que era o que mais convencia, o que tinha uma articulação melhor, que falava com o povo, que fazia o povo se simpatizar com a ideia do comunismo. Então os russos mandam Lenin embora para a Alemanha. Quando começa a guerra, de um lado você vai ter as potências centrais, tá aí no mapa para vocês, lutando em duas frentes. De um lado, alemães e austríacos lutam contra ingleses e franceses, e de outro lado, eles lutam contra os russos. Então, o poder militar da Alemanha e da Áustria, vamos pôr da Alemanha, ele tem que ser dividido em dois. Enquanto ingleses e franceses podem gastar todos os seus equipamentos, todo o seu exército, numa frente só de batalha, os alemães e austríacos têm que dividir em duas. Porque de um lado vem os russos, de outro lado vem os franceses e ingleses. O que os alemães vão fazer? Eles vão ter uma ideia genial. Essa guerra está travada em ambos os lados, ninguém caminha para nenhum lado. O custo aumentando, o número de mortes crescendo, problemas para distribuir alimentação, munição. O que os alemães vão fazer? Eles vão criar uma alternativa, uma estratégia diferente para tirar os russos da guerra. E não é vencer os russos, é para fazer com que os russos saiam da guerra e que eles possam se unificar e lutar apenas em uma frente. Que os alemães e os austríacos estão divididos em duas. Eles querem, tirando a Rússia do lado da guerra aqui, a Rússia saindo da guerra, eles podem todos se focar no outro lado. Tá certo? Essa é a ideia alemã. Como? O que os alemães vão fazer? Eles vão, de maneira escondida, quase coisa de espião mesmo, devolver esses líderes comunistas para a Rússia. Então vamos falar especificamente do Lenin. O Lenin vai ser enviado, escondido, para a Rússia. Enquanto o exército russo, as forças militares russas, estão lutando aqui na frente de batalha, o Lenin está lá em Moscou, lá em São Petersburgo, nas grandes cidades da Rússia, convencendo o povo a virar comunista. Então o governo alemão sabota a Rússia.
numa estratégia genial, sem dar um tiro. Óbvio que deram milhares aqui na frente de batalha, milhões. Mas lá na Rússia o governo alemão não precisou fazer nada. Ela mandou um cara, não é um só, foram vários, mas um em específico, que esse cara vai fazer uma gritaria, uma baderna tão grande, que ele vai fazer o governo russo, que tinha um problema, que era a guerra, uma guerra que começou a ficar muito cara, que muitos soldados russos estão morrendo, milhares estão morrendo, morreram milhões durante a guerra, soldados russos. A Rússia está preocupada agora com isso e com o que está acontecendo dentro da Rússia. A Rússia tem que se dividir em dois problemas. E essa onda vermelha, essa ideologia comunista vai ganhando cada vez mais espaço. Ela vai ganhando tanto espaço, faremos uma aula só sobre isso, mas que você vai ter, Lenin vai conseguir criar uma revolução comunista. Dentro da Rússia, a população vai se unir, parte da população, e vai lutar contra o governo czarista, o governo imperial, e tomar o poder do governo czarista. A Rússia sai da guerra, porque quando isso acontece, o exército russo volta para a Rússia. Parte para lutar do lado do czar e uma grande parte para lutar do lado do povo. A Rússia sai da guerra. Sai da guerra não porque está perdendo, sai da guerra para tentar resolver a situação interna. Dentro da Rússia, durante a Primeira Guerra Mundial, tem uma revolução, quase que uma guerra civil, entre as forças a favor do imperador e as forças comunistas, lideradas, entre outros, por Lenin. Conseguiram entender? Então os alemães conseguem eliminar essa outra frente de batalha e podem, após a Revolução Russa, após 1917, voltarem todas as suas forças para a guerra contra ingleses e franceses. Então essa estratégia e essa ação do exército alemão foi genial. Tá? Eles sabotam o governo russo para conseguir unificar os seus esforços somente de um lado da guerra, em somente uma frente de batalha. Tiveram amplo sucesso nesse quesito. A Rússia, que não era uma potência econômica, mas era uma potência pela quantidade de soldados, uma quantidade que ninguém conseguiria equiparar, de repente sai da guerra. Tá? Sai da guerra, entrega territórios enormes para os alemães, sai como derrotada ainda. Tá? Para se concentrar com seus problemas internos esses causados indiretamente por quem? Pelos alemães, que ao devolverem de maneira obscura, por baixo dos panos, os líderes comunistas, incendeiam a população russa e causam a revolução, primeira revolução comunista do planeta, tá certo? Sucesso, sucesso, nesse momento sucesso. Eles só não imaginariam que essa revolução causaria e traria tantos danos depois, tá? Foi não chega a ser um tiro no pé, mas é um tiro no dedinho, pelo menos, tá? Nesse primeiro momento a ação foi bem sucedida, ajudou o exército alemão, mas no futuro vai trazer um problema ainda maior, tá? Porque essa Rússia comunista, ou União Soviética, vai virar um gigante, e um gigante que, entre outros, vai sufocar a Alemanha também, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Falaremos só sobre Revolução Russa em outro momento, logo, tá? Mas eu quis dar essa ideia para vocês entenderem, como aquele bloco, França, Inglaterra de um lado, Rússia do outro, de repente a Rússia está fora, tá? A Rússia não está, a Rússia desse lado não está mais na guerra. Não está por quê? Pelo que eu acabei de explicar, tá? Uma estratégia alemã, uma ação alemã que levou os líderes comunistas de volta à Rússia, e esses líderes comunistas lá, sem a preocupação de se esconderem do exército, já que o exército na grande maioria está na guerra, tiveram campo aberto para falar, para convencer e para levar o povo russo às ruas e à revolução. Tá bom? Mais pra frente falaremos dessa revolução. Tá certo? Fui, gente. Até
quarta-feira com a última aula da semana. Fui!